Bom dia, pessoas lindas. Mas o que vamos falar hoje é sobre a questão de mudanças de paradigma, de perspectiva e de narrativa. Me veio essa ideia de retomar essa questão porque acontece, tempos em tempos, de eu fazer alguns atendimentos em que eu falo assim, cara, essa pessoa não tem como resolver mais, né, o problema dela na área mística. Precisa resolver esse problema na área lógica, né, na área racional, na área mental mesmo, na área, né, usando um paradigma biopsicossocial. Por quê? Quando a pessoa está muito infectada com o misticismo, com o sobrenatural, né, com esse tanto de ideias, de magia, ela acaba criando uma crença muito grande, né, em tudo isso. E aí, se ela cria uma crença que está sofrendo inveja, que está sendo amaldiçoada, que está, seja lá o que for, né, independente se alguém realmente está fazendo alguma coisa contra ela, a própria crença da pessoa, ela vai virar uma religião na mente dela. E isso eu vi assim várias vezes, né, com várias pessoas durante o atendimento, como que isso é perigoso, porque no final das contas você vai ficar cultuando a própria maldição. Isso é muito foda. Então vamos começar do começo para entender essa história. Então, pensa no seguinte, o que é um paradigma? Um paradigma, quando eu utilizo essa palavra aqui, né, paradigma, é para ela representar a nossa mente, o formato da nossa mente, né? A sua mente, você tem um paradigma interno, você tem, participa e propaga, né, o seu paradigma. O paradigma é a sua forma de pensar, né? O seu paradigma mental é a forma como a sua mente funciona. Então, pensando nisso, observe que a sua mente ela vai funcionar não de forma natural, né? Ela funciona baseado, né, em como ela foi condicionada ao longo de toda a sua vida, né? E não só em questões religiosas ou, né, ocultistas, na sua cultura, né, seu local, né, a sua família, tudo isso, né, toda a sua história define o paradigma mental que você segue. Obviamente é muito difícil de ser um paradigma escolhido, não é? Praticamente ninguém escolhe o paradigma, né? Apenas é condicionado aos paradigmas de outras pessoas ao longo da nossa história. Você vai conseguir criar um paradigma, mudar seu paradigma, escolher, né, melhor seu paradigma só depois de um bom rolê, né, no ocultismo. O normal é que o seu paradigma tenha sido construído ao longo da sua história sem a sua intervenção, né? Então a sua mente ela trabalha do jeito que ela trabalha porque foi condicionada todos os acontecimentos da sua vida e todas as pessoas que passaram por sua vida colocando coisas na sua cabeça e tudo mais, e aí criou esse paradigma que é a forma como você pensa. A forma como você pensa é o seu paradigma. E aí tá a sua cultura, todas as crenças familiares, as crenças religiosas, e geralmente tem a ver com isso, com crença. Lembre-se, gente, quando eu falo de crença, eu não estou falando de religião necessariamente. Crença é simplesmente qualquer coisa que a gente acredite, sem que a gente tenha a possibilidade de provar, né? Crença é simplesmente isso. Então, por exemplo, se você está lá defendendo uma fake news, né? Que, tipo assim, todo mundo sabe que é fake news, mas você acredita nessa fake news, isso é uma crença. Essa crença é baseada nesse paradigma. E o seu paradigma, para você acreditar numa fake news, por exemplo, isso quer dizer que dentro desse paradigma, o seu mecanismo de crença ele é muito frágil. Ou seja, você acredita em qualquer merda e pronto, foda-se. Isso pode estar ligado à sua ideologia, né, à sua história, a algum tipo de experiência, mas de toda forma faz parte do seu paradigma. Então, a primeira fase, obviamente, é conhecer o seu paradigma, é conhecer como que a sua mente funciona, o que você acredita, por que você acredita, né? Por que você age de uma forma com pessoas e tudo aí vai. Isso tudo faz parte do autoconhecimento. Entender o nosso paradigma é, assim, parte essencial, né, do nosso rolê de magia do caos. Está ali na parte do conhecimento. Entenda você mesmo. Entenda por que você pensa da forma que você pensa. Entenda por que você acredita nas coisas que você acredita. Então, compreender o próprio paradigma é a primeira
fase. Então, beleza, paradigma, entendeu? A forma como sua mente funciona, né? Como se fosse uma engrenagem. Essa engrenagem, ela funciona dessa forma. Você pensa assim, você age e reage baseado no seu paradigma, né? E dentro do seu paradigma tem lá o seu mecanismo de crença, né? E todas as crenças que você acredita. Ok, esse paradigma, né, essa forma como sua mente funciona, que é baseada em cultura, em crença e tudo mais, cria-se, né, a perspectiva. Perspectiva é a forma, né, que eu vou colocar aqui, né, a minha perspectiva sobre a perspectiva, nesse caso, é a forma como você vê o mundo, né? Geralmente, as pessoas têm apenas uma perspectiva que é baseada no seu paradigma padrão. Vai ver o mundo daquele jeito e pronto. E a gente costuma até falar disso, né? Ver o mundo só preto ou branco, né? Preto no branco e pronto. É assim ou não é? Então, assim, é até visível como que o paradigma das pessoas podem ser mais fortes, né? Mais limitantes também, né? Ou mais suaves, dependendo se ela está propensa a mudar a sua forma de ver o mundo. Então, a sua perspectiva é isso, a sua forma de ver o mundo, como que você observa o mundo. E ela é baseada no quê? No seu paradigma. E é baseada no quê? No seu mecanismo de crença, né? Cultura e tudo aquilo que você aprendeu até então. Aí você fala, cara, beleza, é difícil você mudar a sua perspectiva. Afinal, né, os paradigmas, eles são muito parecidos, né? A mecânica do paradigma mental é muito parecida com a mecânica da crença mesmo. Porque a crença, ela vai dominar praticamente todo o nosso paradigma mental, né? Diversos tipos de crenças, religiosas ou não, né? Então, ele é meio dominado por esse mecanismo de crença. Então, a nossa perspectiva também, ela é dominada pelas nossas crenças, a forma como a gente vê o mundo. Fechou até então? Então, respira. Falando sobre paradigma, as entidades existem de fato ou são manifestações da mente do mal? Aí que tem uma diferença de paradigma. Tem dois macro paradigmas que eu gosto de deixar muito claro e muito separado, que é paradigma sobrenatural, que é, nesse caso, você acredita que essas entidades existem de fato no plano astral, fora de você. Elas são entidades sencientes, né, e tudo mais, e tá cheio de entidades sencientes no plano astral, tá cheio de deuses, demônios, exus e por aí vai. Então, assim, dentro do paradigma sobrenatural, se você acredita no paradigma sobrenatural, se sua mente foi condicionada a acreditar no paradigma sobrenatural e você acabou tendo que acreditar nele, então, beleza, todas essas entidades existem. Para você que acredita nisso, essa é uma parte importante de entender. Se você acredita, existe para você. Mas então, existe ou não existe na realidade? Até então, nunca foi provado a existência de nada sobrenatural. Até então, nunca foi provado. Pode ser que exista? Talvez. Né? Mas, de tudo que tentaram provar até hoje sobre a existência de coisas sobrenaturais, não rolou. Nada. Sempre. Se você puder provar, cara, vai lá no Mythbuster e ganha 1 milhão. Porque até hoje ninguém conseguiu provar nada de sobrenatural, de fato. Então, se você tem uma racionalidade mais lógica, você pega o paradigma biopsicossocial, que é tudo faz parte da nossa mente. Eu até gosto de colocar um conceito de paradigma hermetista, né? Embora até o hermetismo tem vários paradigmas, mas é o paradigma de que o universo é mental, né? Todas as entidades, elas estão dentro da minha própria mente, dentro do meu próprio universo mental, né? Então, essa separação é muito importante. O comum é as pessoas acreditarem no paradigma sobrenatural, porque afinal foram condicionadas a acreditar no sobrenatural desde sempre, e busca pela confirmação, né, do sobrenatural, aqueles êxtases, aquelas emoções, aqueles sentimentos, e aí mantém esse paradigma sobrenatural. Por outro lado, na magia do caos, você utiliza paradigmas como ferramentas, não como limitador. Então, você observa o paradigma e usa ele do jeito que você quiser. O paradigma, a crença, a entidade, qualquer coisa, e coloca isso para trabalhar para você. Então, é necessário ter essa compreensão. Cara, se seu paradigma é totalmente sobrenatural, você fala assim, cara, eu não consigo deixar de acreditar
né, no sobrenatural. Pô, coisa da vida, né? Então você acabou de descobrir uma grande limitação, simples assim. Mas, voltando, tem esses dois paradigmas. Geralmente, pessoas que estão vindo para atendimento, estão com problemas místicos e mágicos e etc e tal, elas estão no paradigma sobrenatural. A maior parte das pessoas, inclusive, acha que não existe magia que não seja, né, no paradigma sobrenatural. E isso também é uma outra crença, né? Isso também faz parte do paradigma. Se não for sobrenatural, cara, nossa, para que acreditar, né? Mas considere essa separação. Paradigma sobrenatural, praticamente todo mundo acredita em alguma coisa sobrenatural, ok, né? Agora, no que cada pessoa acredita, pode ser uma coisa completamente diferente, né, de uma para outra, assim. E, do outro lado, o paradigma mais lógico, né, um paradigma biopsicossocial, um paradigma psicológico, hermetista, né, o universo mental, em que tudo está dentro da nossa mente. Aí eu digo, o ideal seria você escolher, né? Mas você consegue escolher qual paradigma seguir? Você consegue mudar o seu paradigma? Você consegue alterar a sua perspectiva de mundo? Essa que é a parte difícil. Vem história. Tem um paradigma, cria a sua perspectiva e aí desemboca na sua narrativa. Narrativa é o quê? É uma história. É uma história. Se você quer vender uma crença, você precisa vender ela através de uma narrativa, né? Através de uma história. Então, por exemplo, você nasce num lar cristão, a sua mãe é cristã, né? E você está fazendo bagunça e ela não consegue mais, né, lidar com aquela bagunça e por aí vai, e utiliza, né, o paradigma cristão para tentar fazer você parar de fazer bagunça. Ela vai falar assim, Deus não gosta que você faz assim, que você faz isso, que você faz, né, faz aquilo. Aí isso vai, né, infectando, né, a sua mente, né? O que Deus gosta, o que Deus não gosta. O que é Deus, né? No final das contas, né? Tipo assim, aí fica se conectando. Se você conseguir superar, aí beleza. Mas superar essas pequenas maldições maternas da infância, beleza, mas geralmente ninguém supera. Geralmente você simplesmente segue isso, aceita, acredita e pronto. Infecta sua mente e mantém. Virou parte do seu paradigma. Tem coisas que Deus gosta, tem coisas que Deus não gosta. Deus está lá, né, em cima, julgando o tempo todo. Isso virou parte do seu paradigma, acabou, já era. Mas o que a gente aprende na magia do caos é justamente a controlar essas coisas mentais, paradigmas, mecanismos de crença e tudo mais. E é aí que entra a mudança. A primeira parte é o autoconhecimento, né? Entendi por que eu acredito no sobrenatural. Entendi, eu tive alguma experiência sobrenatural, ou então conheço pessoas e me condicionaram a isso. Beleza, tudo bem, entenda. Aí você fala, cara, mas como que eu mudo qualquer pedacinho de dentro do meu paradigma? Ele que movimenta a minha visão de mundo, né? Eu vejo o mundo através do meu paradigma, como é que eu vou mudar isso? É como você vê o mundo através de uma viseira, você não sabe, né, o que está além disso. Aí que você entra nesse outro paradigma, que é o biopsicossocial. Bom, voltando, narrativas. Narrativa é história. A gente cria histórias o tempo todo, tanto para passar para frente, né, o nosso paradigma, quanto para defender, né, o nosso paradigma. A gente conta histórias. Não, eu sou assim por causa disso. Eu aprendi isso, então eu acredito nisso, porque uma vez eu tive uma experiência assim, né, tudo mais. As narrativas é a forma como a gente expressa, mantém e alimenta, né, as nossas crenças. Porque toda crença é uma narrativa. Vai perguntando aí para si mesmo, né, por que você acredita nas coisas que você acredita, vai inventar histórias ou utilizar histórias que, né, contaram para você. Né? Essas são as narrativas. Como que funciona a parte prática? Imagina que você é uma pessoa que chega para mim, e eu vou dar um exemplo, não é um exemplo de uma pessoa específica, tá, gente? É um exemplo de várias pessoas que vieram assim, com um problema muito parecido e que, em vez de utilizar a ideia do paradigma sobrenatural, em vez de utilizar o misticismo, falei, cara, bora utilizar, né, mudar o paradigma, mudar a perspectiva, mudar a narrativa. Essa é a parte legal, é você mudar
a narrativa. Você não precisa fazer ritual. Por exemplo, chega uma pessoa para mim e fala, cara, tem uma pessoa me atacando. Eu tenho certeza que ela fez magia para mim, que não sei o quê. Tem 5 anos aí que eu tô sentindo ataques, tudo isso, não sei o quê. Eu já fui um tanto de tarólogo e toda vez eles falam que tem um ataque sim, que tem uma maldição sim, e por aí vai, aí já dei um rolê, por aí sempre há essa confirmação. Aí beleza, como que você, dentro do paradigma sobrenatural, você reage a isso? Você vai lá, faz um ritual de proteção, ou de contra-ataque, ou de seja lá o que for que você precise, acreditando que as entidades sobrenaturais, elas estão te ajudando ali a sair, dessa maldição, a sair daquilo. Por aí vai. Só que tem um limite, aparentemente. Tem pessoas que não conseguem sair. Tipo assim, vai lá, tá 1 ano querendo sair fora de alguma zica, aí ela vai faz um punhado de atendimento, vai no terreiro de umbanda, vai na apometria, vai no reiki, vai no sei lá o que kármico e o caralho aquático, e nunca rola. Então, assim, o místico, cara, não deu certo para você. Se você já tentou esse tanto de coisa mística aí e não funcionou, cara, aí é a hora de você tentar uma outra perspectiva, um outro paradigma, uma nova visão de mundo, mudar a sua narrativa. Aí, o que acontece? Quando a pessoa está muito, 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 muito obsidiada mentalmente com a crença de que está obsidiada, com a crença de que está amaldiçoada, com a crença de que está nessa zica, isso cria uma coisa muito foda, uma das piores coisas do rolê. E é aquela crença de que você está amaldiçoado vira a sua própria maldição. Isso é foda, mano. Isso é muito visível e é muito triste, na verdade. Eu tive alguns atendimentos, assim, em que eu só poderia ajudar pessoas se, sei lá, eu realmente fosse lá na casa dela e fizesse um ritual místico e tudo mais, mas não é o meu rolê, né? Então eu passo a ideia de, cara, você pode sair dessa zica, sair dessa maldição, sair de tudo disso sem precisar de nenhum ritual. A coisa que você precisa para sair dessa maldição é não acreditar que você está amaldiçoado. Parece simples, né? Parece muito simples. Respira por dentro do coração. Por quê? O poder da nossa crença é fantástico, maravilhoso. Todo mundo sabe do poder de crença. Mas a crença descontrolada faz o quê? Faz a gente acreditar um tanto de merda. Quando você busca por esse controle do seu mecanismo de crença, e principalmente está trilhando ali um rolê massa do mecanismo de crença, você pode desacreditar. Desacreditar tira o poder da coisa. Olha que doido. É um movimento mental bem complexo, para os iniciantes, mas extremamente funcional. É a mesma coisa do obsessor, do egum, seja lá, dos encostos. Eles funcionam e se mantêm porque você dá atenção a eles. Você para de dar atenção a eles, eles somem. Ah, mas como assim? Como que eu vou parar de dar atenção se eles são exatamente os sugadores da minha atenção? Aí você precisa ter pelo menos um pouquinho de controle mental. No caso de obsessores e encostos e caralho aquático, é mais simples. Se você não dá atenção, você cortou a alimentação deles. E aí uma hora eles somem. Exemplo. Isso no caso simples, gente. No caso simples. Você está lá com um obsessor mental, faz você pensar numa pessoa específica, e aí aquela pessoa fica lá rodando na sua cabeça. Pode ser uma paixão. Paixão é fácil de ser exemplificada nas obsessões. Tá lá, apaixonado, aí toda hora a pessoa tá lá na sua cabeça. Toda hora a pessoa tá na sua cabeça. Aí o que uma pessoa apaixonada faz? Ela vai segue. Ela vai, na hora que a pouco pensou na pessoa, já tá pensando em, nossa, vou ligar, vou conversar, vou casar, e vai longe, a viagem. Você fica alimentando, alimenta essa obsessão se alimenta dentro de você. Se for uma paixão correspondida, ótimo, dá tudo certo. Agora, se não for, se fudeu. Então, se não for, o que você vai fazer? Corta completamente a atenção que você está dando.
na sua mente. Vai lá bloquear essa pessoa em todas as redes sociais. Toda vez que essa pessoa vir na sua mente, se pensar, você vai pensar em outra coisa, né? Vai mudar, né, o seu pensamento, mudar a sua atenção. A mudança nesse caso aqui é de atenção. Você muda a sua atenção até que o obsessor se vai. Aí, estou colocando esse exemplo só para vocês entenderem o movimento mental que é feito. Por quê? Quando eu falo de mude sua atenção, isso para muita gente, isso é absurdo. Porque como assim? Como que eu vou conseguir alterar minha atenção se eu não tenho controle sobre a minha própria atenção? Aí fica difícil, né, mano? Se você não tem controle nem da sua própria atenção, aí se fudeu mesmo. Então, controle sua atenção, pare de dar atenção àquilo que você não quer e dê atenção a alguma coisa que você quer, qualquer outra coisa, não importa. Então, esse é um movimento mental consciente que você faz, né? De parar de dar atenção àquilo que está te machucando e dar atenção àquilo que pode ser bom para você. Olha só, essa é a parte simples do rolê. Agora, a parte complexa vem quando você não é a sua atenção apenas que você precisa administrar, que você precisa mudar, mas sim a sua própria crença, né? Você fala assim, eu preciso deixar de acreditar no sobrenatural para deixar de me sentir amaldiçoado, por exemplo. Não, você não precisa. Mas você precisa de deixar de acreditar que você é amaldiçoado. Olha só. Só que é muito difícil. Para muita gente isso é muito difícil. Por quê? Porque é muito mais fácil para a nossa mente, né, aceitar que são fatores externos que estão avacalhando a nossa vida. É muito mais fácil. Dentro da avareza cognitiva, né, a avareza energética que a gente tem, é muito mais fácil acreditar que tem alguém ali lançando um ritual contra mim. É por isso que a minha vida está meio esquisita. Pô, é muito mais fácil pensar nisso e acreditar nisso do que acreditar numa coisa mais devastadora do seu ego, né? Que é, nossa, eu, na verdade, sou uma pessoa muito incompetente. Ou então eu sou uma pessoa muito preguiçosa, né? Ou então eu sou uma pessoa muito procrastinadora, ou então é um gasto energético menor e é mais tranquilo para o nosso ego achar, né, que tem um fator externo avacalhando a nossa, que tem gente fazendo magia contra a gente, do que você olhar para si mesmo e pensar, cara, talvez tem ninguém fazendo magia contra o meu namoro, não. Talvez eu seja uma pessoa insuportável. É muito mais difícil, né, da gente lidar com a autorresponsabilidade, quando a gente se responsabiliza, né, pela nossa vida, é muito mais difícil. Quase ninguém entra nesse rolê. Inclusive, eu tenho uma teoria de que a galera, ela sai do ocultismo exatamente nesse momento. A maior parte, né, da galera que está estudando de fato, né, o ocultismo, eu sinto isso, que a maior parte sai nessa hora que você tem que se colocar como centro do seu universo. Você tem que se responsabilizar pela sua própria vida. Aí você pensa, quê? Vou me responsabilizar pela minha própria vida? Não, pô, é culpar a astrologia, né? Pô, isso sei lá, é a lua minguante, ou então é Saturno retrógrado, ou Mercúrio, sei lá. Porque é muito mais fácil. É muito mais fácil a gente ficar só apontando para fora, para coisas místicas, em vez de ir lá e, né, trazer a responsabilidade para dentro de si e fazer alguma coisa quanto a isso. Então, esse preâmbulo todo foi só para falar isso. Aí que você vai mudar o paradigma. E respirar, gente. Respira. Então, imagina, chega uma pessoa e fala assim, cara, tem uma pessoa que me ataca há 10 anos, me ataca magicamente há 10 anos. Essa pessoa ali, ela faz rituais semanais contra mim há 10 anos. Eu fico assim, cara, essa pessoa não tem vida, não? Que porra é essa? Não, mano, não, sai fora dessa onda. Tipo assim, ninguém tá nem aí pra sua vida, não. Deixa pra lá. Difícil, né? Você lidar com a realidade de que ninguém tá nem aí pra você. Aí entra uma coisa, uma briga mental muito foda isso, né? Nessa questão que é, se você acha que tá amaldiçoado porque tem uma pessoa gastando tempo e energia toda semana pra te atacar, cara, você tá no centro do universo, né? Tem alguém ali gastando atenção. É muito mais cômodo pro seu ego achar que tem alguém gastando tempo e energia contra você. Só que não. Ninguém tá nem aí, mano. Foda-se. Aí isso liberta, né? Te liberta um pouco assim, cara, beleza, se ninguém
tá fazendo magia contra mim? Qual que é o problema, então? O que tá acontecendo de problema? Aí você vai finalmente descobrir que o problema é você. Olha que doideira. E fazer alguma coisa para mudar isso. Outro exemplo. Você vai lá conhecer uma pessoa, pode dar algum tipo de relação, alguma pessoa que pode ter alguma possibilidade de estreitar os laços, né? Seja na amizade, seja amoroso, etc. Você vai lá, conhece a pessoa, gosta da pessoa, gostaria de estreitar o laço com essa pessoa, só que essa pessoa não quer. Claro que isso não é falado assim, ela só vai se afastando, se afastando, se afastando. Então aquilo fica na sua cabeça, cara. Como assim? Por que essa pessoa não quer nem minha amizade, né? Que absurdo, não sei o quê. Aquilo fica na sua cabeça e tal. Começa a criar narrativas, né? Principalmente narrativas injustificativas, que tentam esconder um pouco desse problema egóico que você está vivendo, né? Porque o problema egóico, ele é muito simples e visível. Cara, essa pessoa não quer a minha presença, não quer a minha amizade. Nossa, é um mega problema egóico de ser rejeitado da forma que for. Aí, cara, esse problema egóico, ele acaba virando uma paranoia, né? Por quê? Nossa, a pessoa me rejeitou, mas por que essa pessoa não sai da minha mente? Ela tá fazendo magia contra mim, ela tá mandando coisa pra mim, não sei o quê, blá blá blá. Aí você fica alimentando essa narrativa, né? Essa narrativa que tem gente ali fazendo alguma coisa contra você. Você alimenta. Quanto mais você alimenta essa ideia, mais ela se torna realidade. E aí você cria uma coisa que é chamada de auto-maldição. Basicamente, todas as maldições, praticamente todas, fora as familiares, são um tipo de auto-maldição. A maldição só funciona se você acredita nela. Se você está acreditando na sua maldição, na sua própria maldição, você está alimentando essa porra. Então, respirando. Primeiro, paradigma é como que a nossa mente funciona, baseado na nossa cultura, nas nossas crenças, principalmente. Perspectiva é a forma como a gente está vendo a coisa, está vendo o mundo. E narrativa é a história, né, que dá sustentação para tudo isso. A gente cria histórias, né, narrativas para sustentar a nossa perspectiva e para sustentar os nossos paradigmas, para sustentar as nossas crenças. Então, a questão aqui é mudar pelo menos, né, a narrativa. Então, no caso dessa história, né, da pessoa lá que acredita piamente que tem uma pessoa fazendo magia toda semana contra ela há 10 anos. E, tipo assim, espero que vocês não sejam essa pessoa, não seja esse tipo de pessoa. Mas como é que você lida com isso, né? Com essa ideia, com essa imaginação, com essa ilusão? Primeiro, sabendo o que é ilusão, o que é imaginação, que é coisa da sua cabeça. Aí você fala, não, mas é real. A pessoa mandou foto pra mim que tá fazendo um feitiço pra mim. Não importa, não importa. A coisa acontece na sua mente, né? Então, independente se alguém de fato tá ou não fazendo um feitiço contra você, você pode simplesmente desacreditar nisso. Simplesmente desacreditar. E a grande luta que você faz, né, que é travada ali na sua mente, é justamente a luta egóica. Como assim? Né, você tem que superar essa luta egóica para conseguir desacreditar. Você fala, cara, não tem ninguém fazendo magia contra mim? Então eu sou um fudido por quê? É uma luta egóica foda. Ou então, nossa, a pessoa não tá fazendo magia pra mim, a pessoa nem sabe que eu existo, porra é essa, velho? Eu achei que ela tava me dando muita atenção e não tá. Ela tá pouco se fudendo com a minha vida, que absurdo. É uma luta muito egóica pra você desacreditar, mas é necessário desacreditar. Uma vez que você transforma a sua descrença em um muro de defesa, né, um grande escudo, cara, nossa, tudo fica ótimo. Mas é difícil você superar a luta interna, a luta contra o seu próprio ego, contra a sua própria carência de atenção. Essa que é a parte difícil do rolê. Então, essa guerra mágica só existe porque os magos assim creem. É bem por aí. É bem por aí. Então, vamos ver. Guerra mágica, então. Existe ou não existe? Existe. Dentro da mente das pessoas que estão participando. Cara, olha que louco, né? Se pensar assim, velho, as pessoas estão se atacando, estão sentindo o ataque. Mas por quê? Uma guerra mágica, ambos estão acreditando que estão lutando uma guerra mágica. Né? O poder da crença deles é o que mantém aquela guerra. Agora, se um deles simplesmente corta
isso corta a crença nessa guerra, corta a crença nessa luta, acabou. Né? Não vai ter nenhum poder mais um sobre o outro. E é foda. A descrença, ela é um uma mega defesa que a gente tem. Então, o nosso cérebro, quando ele tá paranoico, eu tô lá achando que tem alguém fazendo magia contra mim, fica aquela paranoia mental ali. Só isso, só essa própria crença já tá avacalhando meu rolê. Você fica paranoico. Aí, qualquer coisa que acontece, vira um viés de confirmação, né? Assim, fulano foi lá, fez alguma coisa contra mim, porque eu tô com uma mancha na pele, ou eu tropecei na rua. Aí você acaba criando viés de confirmação sobre um punhado de coisa e alimentando a sua própria automaldição internamente. Energias que perderam o controle do magia se tornaram autômatos, que estão sugando magia. Vou utilizar a tupa como exemplo daquilo que a gente está falando. Originalmente, tupa é uma forma de pensamento coletiva, né, que os monges budistas, tibetanos, sei lá o que, utilizavam. Então, eles faziam a mesma coisa que a gente faz com os servos astrais, só que todo mundo ficava meditando, pensando assim, né, naquela egrégora, até criar uma tupa, que é basicamente o que a gente considera hoje como servo astral, ou seja, um poder, algo que está ali defendendo todo mundo, beleza. Só que quando veio para o Ocidente, tudo se fode quando chega aqui. Quando veio para o Ocidente, criou-se outro conceito de tupa, que é quando essa forma de pensamento cria-se autoconsciência, cria-se senciência, foge do controle. Então, assim, a própria crença, mano, a própria crença nisso é uma tupa. Olha que doido. Vou falar de novo, pra vocês entenderem. A crença de que a tupa é uma entidade, forma de pensamento que saiu do controle e teve autoconsciência, também é uma tupa. Porque se você acreditar que uma entidade artificial pode sair do seu controle, isso quer dizer que você não tem controle nenhum sobre a porra nenhuma. Então isso já vira uma tupa na sua própria mente. E tudo se resume a isso. Então, dentro da questão de paradigmas que a gente falou, é o seguinte: se você acredita no paradigma biopsicossocial, você está lá no lado oriental, nos budistas meditando, criando uma forma de pensamento, né, e tudo mais, e ok. Agora, no sobrenatural, não. Nossa, mano, meu servo astral virou uma tuba e agora ele tá me atacando. Porra, aí fudeu, né? Olha só como que é a diferença, né? O seu nível de crença pode a sua própria mente. A sua crença pode a sua mente. A ideia é justamente controlar esse mecanismo para você parar de foder a si mesmo, né? Então, se você acredita que está amaldiçoado, cara, você está alimentando a porra de uma maldição na sua mente. Se você acredita que estão lançando feitiço contra você, com inveja, blá blá blá, você está alimentando. A crença alimenta, gente. Então, se você continua acreditando, você continua alimentando. Por isso que a descrença, ela é fantástica e maravilhosa, é um ótimo protetor. Porque quando você para de acreditar naquela porra, mano, acabou. Você para de entulhar seu cérebro com os processamentos completamente desnecessários e ilusórios. Aí você fala, cara, mas e aí? Mas a pessoa mandou uma porra de um ritual lá com meu nome, na boca do sapo e tudo mais, não sei o quê. Ri, apaga, segue a vida. Cara, a indiferença e a descrença, né, elas são fantásticas e maravilhosas. Só que é tão difícil de utilizar justamente porque é uma batalha egóica. A gente gosta de atenção, né? Adoraria, né? Eu prefiro falar que tem um punhado de magos, bruxas aí fazendo magias contra mim, etc e tal. Nossa, tem gente gastando tempo, atenção e energia comigo. Foda-se, mano. Deixa rolar. Um trabalho mágico, seja para beneficiar ou prejudicar um terceiro, não funciona em Mateu? Cara, a primeira coisa que não faz sentido a gente fazer trabalho contra terceiros. Né? Tipo assim, você faz, a não ser que o terceiro venha te pedir o trabalho, né? Claro. Se a pessoa vem aqui te pedir um ritual, beleza. Mas aquela coisa de, você vai ficar atacando pessoas e tudo mais, não funciona contra ateu. Cara, se a pessoa não acredita, a pessoa ri na cara de você fazendo ritual, bicho, é muito improvável que ela será atingida por qualquer outra coisa. Muito improvável. Eu, inclusive, já até falei sobre isso. Sempre tem, né, essas perguntas. Eu quero fazer magia contra a pessoa, mas a pessoa é ateia, né? É mais fácil, é mais difícil. Cara, é muito mais difícil. Se a pessoa ela tá tranquila, com o mecanismo de crença limpo, ateísta mesmo, completo, nihilista, e alguém vira e fala assim,
bicho, eu fiz uma magia contra você, de chuva de pegar, ou qualquer coisa que seja, vai rir na cara da pessoa, vai falar, mano, massa, né? Halloween tá chegando, você vai fantasiar de quê? Cara, uma mente descrente, né, uma mente não mística, é muito mais difícil ser atacada por qualquer coisa. Principalmente se você tem controle do seu mecanismo de crença. Porque uma coisa é você ser ateu, outra coisa é você ter controle do mecanismo de crença. São diferentes. A gente chega lá, é necessário chegar lá para ter o controle do mecanismo de crença. Mas nem todo ateu tem controle de mecanismo de crença, né? Não é uma coisa automática assim, não. A jornada do controle do mecanismo de crença chega no ateísmo absoluto. Mas não é só porque a pessoa é ateia que ela está, né, com controle de mecanismo de crença. Então, é possível de atingir, né, ateus com magia ou com crenças e caralho aquático? Sim, mas fica mais difícil. Principalmente se a pessoa for questionadora, né? Se a pessoa não for essa pessoa que acredita em fake news do WhatsApp. Eu imagino que deve ter alguns ateus meio crentes, assim, que deve ser fácil de, sei lá, e cutucar isso. Mas geralmente, né, no parâmetro geral, é mais difícil. Uma pessoa descrente é muito mais protegida pela própria descrença. Assim como uma pessoa muito crente em proteção pode ser também bem protegida por sua crença. Ok. A grande questão aqui é saber utilizar a crença ao nosso favor. E a descrença também a nosso favor. Me fez lembrar do Daniel Macetor, narrativa de ser perseguido por satanistas. Cara, é um ótimo exemplo. É um ótimo exemplo. Tipo assim, se você cria uma narrativa de que pessoas estão te atacando, cara, uma narrativa vitimista e egocêntrica, né? Assim, mano, ninguém dá nem pra você, velho. Mas não, pessoas estão atacando, estou sendo, né, vitimizado aqui, não sei o quê. Você cria toda uma narrativa assim, você pode acabar se tornando vítima da sua própria narrativa, né? É uma viagem, coisa da vida. Muitos ateus que conheceram revoltados. Cara, tem muitos tipos, né? Não tem um estereótipo específico, né? De ateus. Você tem ateus de todo tipo. Tem ateus magos, como eu. Então tem ateus que não vai acreditar em nada, tem ateus que não tá nem aí pra porra nenhuma disso, não tá falando sobre isso, tem ateus que só tá se revoltando contra Deus, querendo atenção, e tipo de coisa. Agora, completar esse ciclo, né, para chegar aí, vai lá, entende o seu paradigma, entende as suas crenças, observe como você vê o mundo, entenda as suas narrativas, que você usa essas narrativas, muda tudo isso, destrói tudo isso, começa tudo do zero, aí sim você vai ter o controle do seu mecanismo de crença. E esses dois exemplos aqui de controle, né, controle da atenção de um lado, controle da crença e da descrença do outro, é bem nível avançado, digamos assim. Eu achava que era nível médio ou até básico, na real. Eu achava que era mais tranquilo para as pessoas, porque eu tive meio que a sorte de entrar no ateísmo muito cedo, né? Com 12 anos eu já tinha, questionei cristianismo, questionei tudo, virei ateu e foda-se. Mas assim, ateísmo adolescente, né, naquela época. Depois foi uma outra jornada até chegar nesse momento, né, de controle de mecanismo de crença. Uma jornada muito mais destrutiva de fato, que a gente só destrói. É uma jornada bem da torre cair o tempo todo. A gente imagina você destruir todas as suas próprias crenças, né? Eu gosto daquela frase da Clarice Lispector, né? Eu não quero acabar com todos os meus defeitos, porque eu não sei qual que é o defeito que me mantém em pé. É a mesma coisa com a crença, né? Como é que eu vou destruir todas as minhas crenças se eu não sei qual crença que está me mantendo em pé? E tem gente que realmente você não pode, você não consegue, não vai conseguir tirar as crenças básicas, porque é aquilo que mantém vivo. Então é uma jornada muito foda, mas a jornada é longa, a jornada é foda, mas o que eu tô falando aqui é bem na superfície. Só prestar atenção em duas coisas. O poder da sua atenção, né? Se você tá dando atenção a uma crença ruim para você, como por exemplo, eu tenho a crença de que tem uma gente fazendo macumba contra mim. Isso é você dando atenção a uma crença. Aí, essa atenção você corta, já cortou a atenção, beleza. Não vou pensar mais que tem gente fazendo macumba
para mim. Já é parte do rolê. Ah, mas continua aparecendo na minha mente essa ideia. Aí você vai para outro rolê, que é a descrença. Sabe por que a risada é o melhor banimento e é sempre utilizada na magia do caos? Exatamente por causa disso. Nesse momento em que você olha para essa teórica maldição ilusória na sua mente, pensa, mano, como assim? E racha de rir, porque é muito ridículo. Isso, você transforma em ridicularidade. E até Harry Potter ensina isso, né? Lembra da magia do bicho-papão e do ridículo? Você transformar uma crença ruim em algo ridículo. Aí você domina ela. Olha que viagem. Claro que não é para todo mundo, né? Tem pessoas assim que se apaixonam pela própria maldição e aí fodeu, né? Ou então ganham atenção através dessa maldição e aí fica nesse rolê de tem gente me atacando, tudo mais, tá ganhando atenção com isso, ou então tá se sentindo especial, né? Tem uma parada muito egoica nisso, muito difícil você trabalhar com uma pessoa que tá apaixonada pela própria maldição. Essa, inclusive, bicho, desconheço uma possibilidade de, sei lá, de fazer algum dom. É muito difícil porque nem o místico e nem o lógico consegue. Assim, o lógico consegue se a pessoa conseguir chegar, né, na lógica. Mas o místico, velho, não rola. Porque quando a pessoa tá tão apaixonada pela própria maldição, ela vai em todos os terreiros, lugares, fazer todos os rituais, pagar pessoas para isso e ficar nesse rolê. A vida dela vira isso. Vira, eu sou uma amaldiçoada tentando sair fora da minha maldição. Porra, deve ter coisas mais legais pra fazer nessa vida, né? Quando você corta isso, bicho, acaba. Você corta a maldição da sua mente, ela acabou. Corta a atenção, corta a crença. Mas por que é tão difícil, né? Porque uma mente viciada, ela tá com viés cognitivo, viés de confirmação, que é tipo assim, não, beleza, você sai dessa live e fala, cara, entendi o poder da descrença, entendi o poder da atenção, e agora estou no controle da minha mente de novo, ok. Aí chega amanhã, você baixa o dedinho do pé na mesa e imediatamente volta a ideia de que, nossa, eu tô amaldiçoado, né? Nossa, o viés de confirmação funciona assim. O viés de confirmação é a coisa mais sinistra que existe na nossa mente. Vai confirmando nossa crença, aí vai e volta toda aquela porra de novo. Você tem que fazer outro tipo de trabalho para conseguir sair dessa zica. Mas lembre-se disso, se você trabalhar na descrença, o trabalho mais sólido que existe. E o mais legal é que você vai perceber isso. Você estudar muito o X, não importa qual tipo que seja, pode ser só goética. Você pensa assim, não, eu estou estudando goética só porque tem uma pessoa me atacando e eu quero atacar de volta. Beleza. Os Daimons devem rachar de rir dessa galera. Aí você pode ficar anos, né, nesse rolê, anos nessa ideia de estar estudando goética, atacando, mandando ataque, lutando e tal, aquelas firulas todas. Mas, em algum momento do estudo, né, se você continuar realmente estudando goética, realmente fazendo a prática, vai acontecer algum tipo de magia, mas não é essa magia que você está esperando, não é que necessariamente vai matar seu inimigo, não. Embora possa acontecer. Mas vai chegar um momento que você vai pensar assim, cara, nós estamos, né, num universo que é etéreo. Qualquer ação minha causa uma quantidade infindável de reações. Assim como tudo aquilo que eu absorvo, né, no dia a dia também causa uma infinidade de reações em mim. E se eu parasse de reagir? Em algum momento você chega nessa viagem. Que se tudo funciona através de reações e eu paro de reagir, aí eu tenho controle. Porque reação é só emocional, como se a gente fosse uma máquina reativa. Você conseguir ter o controle das suas reações, ou pelo menos parar de reagir, nossa, você vai descobrir uma coisa muito fantástica, de que você está no centro do seu universo. Você está no controle da sua própria vida. Aí você fala, não, cara, mas essas coisas que acontecem, as coisas que acontecem são apenas coisas que acontecem. Você não precisa reagir a elas, você não precisa julgar elas. Pronto, viram mestres em, mesmo se for, né, no caso, eu dei um exemplo muito absurdo, gente, que é o
caso de que eu vou estudar poética e ficar fazendo ritual semana por semana para conseguir só atacar o coleguinha lá e tudo mais. Se você fizer essa prática, em algum momento você vai chegar nessa conclusão. Você vai pensar assim, cara, que engraçado. Falei de todos os rolês, se tiverem algumas perguntas, só para finalizar, vai dando esses rolês aí, gente. Mas o principal é praticar. Ah, passando é legal? Sim. Você está praticando? Tá bom. Respira. Então, voltando. Ah, esqueci de uma coisa. Um exemplo claro sobre a parte da narrativa. Saca só. Quando estamos obsidiados, amaldiçoados, a mente está muito louca lá, a nossa narrativa é essa. A nossa narrativa é que alguém está fazendo alguma coisa contra mim. Essa é a narrativa que a gente suporta tudo isso. Essa é a narrativa que justifica essa porra toda. A questão é mudar essa narrativa. Em vez de você ficar utilizando essa história de que tem alguém fazendo alguma coisa, ou que Mercúrio é retrógrado, ou Lua minguante, ou qualquer bobagem que você volta a narrativa para dentro de si. Uma narrativa que eu gosto muito, que é um Coringa, que é assim, não é o universo necessariamente tentando me ensinar alguma coisa, mas certamente eu consigo aprender alguma coisa com isso. O que eu vou conseguir aprender com essa porra? Se isso está acontecendo na minha vida e na minha mente agora, o que eu consigo aprender com isso? Então, assim, em vez de você alimentar narrativas prontas, e principalmente narrativas que são destrutivas contra você mesmo, volte um pouco e se questione. Volte a ser ali o aprendiz, se questione o que eu posso aprender com essa porra toda, o que o universo está tentando me ensinar com isso tudo. Exemplo mais prático, você foi lá, tem aquela pessoa lá que não quis se conectar com você, blá blá blá, não sei o quê. Aí você fica nessa de que ela tá mandando cubos e sucubos pra você, e ela não sai da sua mente, ela continua lá fazendo magia contra você, blá blá blá. Por que você não coloca uma narrativa mais responsável, Do tipo assim, nossa, eu tô igual uma porra de um adolescente apaixonado, bicho. Foda essa pessoa, velho. Joga esse negócio pra lá e segue a porra da vida, sai dessa mentalidade adolescente aí e pronto, acabou. Você muda a narrativa, você sai do sobrenatural, volta pro biopsicossocial, que é seu corpo biológico trabalhando, sua psicologia trabalhando, sua socialização trabalhando. Você joga nesse paradigma e pensa que é só isso, cara. É só o meu corpo reagindo e eu posso controlar essas reações. Então, vou controlar essas reações. Traz para dentro. Toma responsabilidade para dentro de si e toma o controle. Então, a sua nova narrativa é: eu estou no controle do meu próprio universo mental. Eu estou no controle daquilo que eu acredito. Eu estou no controle das minhas perspectivas, eu estou no controle da minha história, eu estou no controle. Ninguém tem poder sobre mim. Então, o que eu vou fazer? Descrer em todas essas merdas, assumir esse controle, voltar a ser o Deus do meu próprio universo. Essa é uma narrativa muito boa para você seguir, e a partir dela, aí é só alegria, povo lindo, do meu coração. Gratidão, Rafa, obrigado pelo trabalho, muito bom. Valeu, Adriano. Tem uma questão que a galera coloca também. Mas e se for mentira? Tipo assim, e se você criou uma narrativa, você tá jogando essa narrativa, Se não, eu tenho o controle da minha vida. Mas se for uma mentira, eu não tenho controle da minha vida, eu sou um descontrolado nacional do caralho. Porra, como é que eu vou colocar uma narrativa dessa se eu não tenho controle nem da hora que eu tô com fome? Não tem problema. O poder da narrativa é justamente esse. Se você está mentindo para si mesmo com o foco, de você conseguir obter um resultado positivo, tudo bem, tá ótimo. Se você quer ter realmente o controle e usa a narrativa de que você tem o controle, embora você não tenha ainda, tudo bem. Esse é o poder da narrativa. Quanto mais você assumir narrativas empoderadoras para si mesmo, mais você estará alimentando essas narrativas internas e transformando elas em realidade. Aí você fala assim, cara, mas beleza, naquela aplicação prática lá que você falou, se eu assumir a narrativa ali de que uma pessoa está fazendo magia contra mim, desacreditar nela, beleza, e voltar com a responsabilidade para mim, descobrir que, o problema sou eu, o problema são essas minhas reações mentais, etc e tal,
um baque no ego, inicialmente. E tudo bem, tem que ser mesmo, um baque no ego. Quando a gente assume a responsabilidade da nossa vida, cara, é uma grande luta contra o nosso próprio ego. Então é um fantástico embate. E a gente vai acabar mentindo pra gente mesmo. Por exemplo, essa pessoa lá que foi apaixonada e deixou pra lá. Você pode assumir uma narrativa mentirosa, menos nociva, né? Porque a narrativa de que a pessoa está te atacando, ela é muito nociva. Porque se você está acreditando nisso, você está literalmente sofrendo ataque. Agora, você muda a narrativa para, cara, essa pessoa não me quis porque ela não ainda está preparada para mim. Ainda não está no momento dela. Então, eu vou fazer o quê? Vou ficar no meu rolê, curtir a minha vida e tudo mais, e deixa para lá. Você pode criar narrativas mentirosas que também alimentam o seu ego, né? Mas tem que ser de uma forma eficiente e positiva. E essa parte é mais difícil, né? A gente saber qual que é a diferença entre as narrativas que só servem para alimentar o nosso ego e as narrativas que podem nos fazer desenvolver. O segredo para sair fora desse rolê é deixa as pessoas para lá, foca nas narrativas internas em que você é o protagonista da sua própria vida, que as pessoas só passam, né? São cenários, exemplos e por aí vai. E aí você vai criando narrativas mais tranquilas até você chegar na narrativa mais saudável que é a narrativa mais linda e fantástica e maravilhosa, que é as coisas simplesmente acontecem e foda-se. Eu não estou sendo o universo não está mandando um aprendizado nenhum para mim, não. As coisas simplesmente são como são e foda-se. É uma coisa bem taoísta mesmo. Você chegar nessa narrativa de que tudo é porque é e pronto, independente do nosso julgamento, independente das nossas reações, cara, aí você chegou lá. E é um saco. Tudo isso é um saco. Eu falei quando eu estava lá no nosso templo, no workshop de magia do caos que teve no nosso templo lá, trocando ideia com a galera, né, depois, aí me perguntaram assim, como que você convence uma pessoa a entrar, né, no mundo da magia, a entrar, né, nesse rolê da magia do autoconhecimento, autocontrole, autodesenvolvimento? Eu falei, cara, não convence, porque é um trampo muito, muito doloroso. Deixa as pessoas para lá. É claro que eu mantenho, né? Para quem quer realmente fazer o rolê, o conteúdo tá aqui. Tudo é impermanência no caos? Tudo é impermanência no universo. Tudo é impermanência no universo. Isso não é magia do caos, não. Impermanência, entropia, cara, isso é física, lei da impermanência. Gente. Se vocês não conhecem a lei da impermanência, vai lá e pesquisa a lei da impermanência, né? Vocês vão achar algum texto zen, o budismo, o taoísmo sobre isso. Que tudo acaba, já era, tudo acaba. E a gente só sofre porque a gente se apega às coisas existentes e uma hora vão acabar. E pronto, né? A origem do sofrimento é o apego, é uma viagem. É muito engraçado, né? Quando a gente lê um texto, eu lembro de 20 anos atrás, quando eu lia textos zen, budismo, taoísmo, etc. Era uma coisa que tinha lógica. Tá? Eu lia e eu conseguia entender o que estava sendo dito. Inclusive, eu tive um blog Zen, que era uma tradução, né, do Zen árabe, e aí eu traduzia os textos, de vez em quando eu fazia uns textos também, e tipo assim, era uma coisa, tinha lógica, que dava para entender, conseguia entender, mas na real, cara, eu só fui praticar de fato, entender a coisa na prática muitos anos depois, né? Por isso que às vezes eu fico até meio desanimado com a criação de conteúdo, com a didática e tudo mais, por causa disso. É que tem coisa que você vai sacar aqui nessa live, por exemplo, o poder da atenção, o poder da descrença. Você vai entender, você vai ver lógica nisso, mas você só vai realmente saber, compreender o Paranauê quando você colocar em prática. E pode ser que essa prática seja amanhã, pode ser que você esteja nesse tipo de problema, pode ser que você esteja sofrendo esse tipo de problema e consiga colocar ele em prática agora, mas pode ser que não, pode ser que essa prática, essa compreensão prática de você realmente utilizar isso pode vir bem depois, ou então talvez seu mecanismo de crença está tão impregnado, tão infectado, que ele vai lutar contra essa mudança. É muito comum que o nosso paradigma lute contra qualquer tipo de mudança. O paradigma
bicho preguiçoso do caralho. Ele vive ali dentro da nossa avareza cognitiva. Ele não quer gastar energia, não. Ele só quer direcionar assim, as coisas do jeito que já estão. Então pode ser que muitas das coisas que a gente absorva com lógica e racionalidade nesse momento demore um tempo até que você consiga entender aquela porra. Como a lei da impermanência. A lei da impermanência, na hora que eu li, eu falei, caralho, é mesmo, tudo é impermanente, tudo vai morrer, tudo vai acabar. Né? Simples, lógico, e ok. Mas aí as pessoas começam a morrer, né? As coisas começam a acabar, aí você começa a ter uma noção real, prática, de como que isso acontece, né? Seja mudança de emprego, seja mudança de namorada, seja mudança. Toda vez que ocorre uma mudança, você pensa, caralho, mano, realmente nada permanece, tudo muda. Eu lembro de muitos anos atrás também, quando tinha os rolês de, né, os grupos de rolês. A gente ia para um sítio, aí tinha uma galera, massa pra caramba, o rolê do sítio era assim, fantástico, maravilhoso, todo mundo conectado, e aquele sentimento meio que infantil, eu pensava assim, cara, imagina todo mês ter esse rolê com essa galera, que bom. Mas praticamente nunca aconteceu 2 vezes o mesmo rolê. Não, as coisas simplesmente acabam, gente. Acabam. Desapega. Então, assim, pegou a teoria? Entendeu a teoria? Ótimo. Agora coloca essa teoria em prática, no seu dia a dia mesmo. Dá um rolê aí agora, analisar aqui, pensa em todos esses, como que é o seu paradigma, o que é, né, o seu paradigma, qual que é a sua perspectiva de mundo. Quais são essas narrativas que ficam justificando aí as suas falhas? Quais são essas narrativas que ficam justificando aí a sua incompetência? Né? Sai fora das narrativas que estão atrapalhando sua vida e, né, toma responsabilidade sobre elas e boa. Aí, ó, é melhor pensar que tudo vai se transformar. Tudo é transitório, movimento impermanente. Essa é uma narrativa mais suave para as pessoas que não conseguem superar o apego, né? A pessoa não consegue superar o apego, então ela coloca uma narrativa mais tranquila, né? Tudo é transitório. Não, velho, as coisas acabam, tem coisa que acaba mesmo, já era. Agora ser um pouquinho mais radical. Zen é a religião mais alta por não ter mente, ego nem self por vazio. Zen nem é uma religião. A parte mais legal é isso, quando você entender que Zen não é uma religião, porque religião, a ideia de religião, ela é contra o Zen, sacou? Porque religião precisa de crença, de culto, né, de dogma, de doutrina. Zen é contra isso. Zen não é uma religião, é uma filosofia. Eu prefiro muito mais uma filosofia do que uma religião, porque religião ela tem uma carga pesada, né, uma palavra, uma egrégora pesada, cheia de coisas péssimas. Zen é uma filosofia fantástica, avançadíssima, muito mais difícil do que eu poderia imaginar. Paradigma preguiçoso seria o reptiliano, o cérebro primitivo, pouco para sobreviver? Exatamente, cara. O cérebro, a parte reptiliana, né, como diz, é justamente essa parte preguiçosa, o que causa a nossa avareza energética cognitiva, que só quer concentrar a energia, superar esse cérebro reptiliano, né, superar a sua avareza energética, a sua avareza cognitiva, a sua preguiça mental, é tipo o primeiro passo, né? Você dá um rolê na magia, um rolê no cultismo. Rafa, jejum é uma boa para dar energia no dia a dia? Uma dica? Cara, já pratiquei jejum de forma mais mística, digamos assim. Na real, o jejum serve muito bem para desintoxicar o nosso corpo. E se você precisa de jejum para desintoxicar o seu corpo, é porque você está intoxicando o seu corpo no seu dia a dia, né? Então, às vezes, a ideia do jejum ali, né, se mudar um pouco essa narrativa, essa perspectiva do jejum, tirar da área da penitência e colocar na área de, porra, mano, se eu estou fazendo jejum para desintoxicar meu corpo, como que eu estou intoxicando meu corpo no dia a dia? E aí você vai e muda, em vez de jejum, para uma dieta bem mais saudável, né? Uma dieta em que você não está o tempo todo intoxicando o seu corpo, né? Eu acho bem mais eficiente e lógico. Mas o jejum tem aí a sua egrégora mística, né? De que você está lá vazio, mas eu abandonei essa ideia. Inclusive, eu abandonei essa ideia no primeiro ritual de choque de egrégora que eu fiz, que eu queria fazer em jejum. Eu tinha coisa de, cara, não, vou fazer em jejum, tal, não sei o que, tem essa egrégora mística, né, jejum ali, mas aí eu simplesmente pensei um pouquinho melhor e falei, cara, eu preciso de energia para fazer esse ritual.
preciso de muita energia. Imagina, no meio do ritual, eu desmaio só porque eu estava em jejum. É improvável de acontecer, mas, cara, energia, eu gosto de dançar, gosto de movimentar, gosto de fazer. Então, pronto, deixei o jejum pra lá. É o que eu fiz, continuei fazendo, mais ou menos. Não, até que continuei fazendo. É manter uma alimentação boa. Mantendo uma alimentação boa, você não precisa de jejum. A não ser que você utilize para penitência, né? Tudo bem. Então é isso, problema no meu coração. Já até saímos bastante, né, do assunto, mas. Resumão do rolê é: conheça o seu paradigma, entenda que o seu paradigma molda a sua perspectiva, entenda que as narrativas que você utiliza, elas geralmente são baseadas nesse paradigma. Se você começar a mudar as suas narrativas, consegue mudar a sua perspectiva, consegue mudar até a sua crença. É a parte mais legal de conseguir mudar a sua narrativa de tem um doidão ali fazendo magia contra mim pra... Bicho, eu devia estar me alimentando melhor, fazendo exercícios físicos regulares, fazendo meditação e parar de pensar nessas bobagens. Aí pronto, a maldição de lá. E lembre-se que a parte difícil é você conseguir sair fora do embate egóico. Esse embate egóico de achar que tem alguém fazendo coisa contra a gente. É bem mais fácil, é bem mais alimentador do nosso ego do que se tomar uma na cara e falar, porra, é você sozinho, vai lá e resolve sua vida. Você é ou não é, né, um magista. Então, toma controle da sua própria mente, cara, e acredite ou desacredite naquilo que você quiser, mas principalmente saiba utilizar qualquer coisa, qualquer uma dessas ferramentas em seu favor. Respira, povo lindo no coração. E estejam todos protegidos, de caminhos abertos, prósperos, saudáveis e abençoados. Até a próxima.